Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir emergências psiquiátricas, atenção à crise e saúde mental. Vamos falar um pouquinho de saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, desse isolamento, do processo de quarentena, em que a gente está vendo alguns adoecimentos psíquicos de ordem leve, mas que pode vir a caminhar de forma severa e persistente, se não tivermos uma intervenção imediata para estar revertendo algumas terapêuticas do nosso dia a dia. Eu vou estar sempre trabalhando com vocês a questão desse planeta Terra, que a gente já discutiu em sala de aula, né? É ele que vai nos nortear a ter um olhar além do que estamos vendo sintomaticamente, né? Aquém do que o paciente está apresentando naquele momento, para que a gente nos intere e nos faça transmitir, intervir de forma diferenciada na terapêutica desse sujeito, né? Mas antes que isso aconteça, a gente tem que entrar numa discussão interna pessoal e saber como é que está a nossa saúde mental. Não adianta trabalhar uma crise psíquica ou um surto psíquico, que são duas coisas diferentes, se eu não estou bem psiquicamente. A saúde mental existe dois momentos que faz com que a gente reflita realmente se a gente vai dar conta de estar naquela área, né, em função da angústia e da frustração. São dois sentimentos difíceis e se a gente não souber controlar dentro de um contexto de trabalho com esse público, a gente pode entrar realmente em adoecimento psíquico. Quando eu falo da diferenciação de crise e surto, a crise é um contexto diário que a gente vive. Nós vivemos hoje uma crise pandêmica, né? Uma crise mundial, em circunstância de um vírus, onde o novo nos assusta, onde está uma calamidade de forma geral, mundial, né? Onde nós não aprendemos a viver e sentir a dor do outro e que o meu olhar, o meu umbigo, o meu isolamento, né, pode salvar várias vidas, mas eu não penso nesse formato. A crise ela pode acontecer de outros formatos, existenciais, a crise financeira, a crise amorosa, mas o surto ele traz uma perspectiva de saída daquele local, onde a pessoa apresenta uma sintomatologia, uma ação como a heteroagressividade, a desinibição sexual e social, e depois ela não lembra do que aconteceu naquele momento. Normalmente, o surto é mais característico nos pacientes psicóticos, né? Pode acontecer nos pacientes neuróticos, mas é de caráter mais psicótico, em pacientes egressos de hospitais psiquiátricos e de pacientes que têm uma história longa, né, pregressa de doença mental. Vamos começar a diferenciar o que é emergência e o que é urgência. A emergência psiquiátrica, ela é um distúrbio do pensamento, sentimento ou ações que envolvem risco de vida ou risco social grave necessitando de intervenção imediata. O que é que eu quero dizer isso? Eu quero afirmar que a emergência psiquiátrica é quando o paciente apresenta um, um julgamento falso do pensamento. O que é isso? É onde a gente deduz os delírios e as alucinações. Tá? Exemplo, o paciente começou a escutar vozes. Como é que eu sei que o paciente realmente está no quadro de psicose, que está escutando vozes? Eu vou perguntar a esse paciente se as vozes dele são internas, dentro da cabeça, ou se as vozes dele estão vindo do ouvido. Se ele afirmar que as vozes estão vindo de dentro da cabeça, isso é mentira. É um paciente que está tendo um ganho secundário, fazendo de ganho secundário, num adoecimento psíquico, que realmente ele está doente,
mas que não traduz um surto psicótico. Agora, se o paciente virar para você e dizer, eu estou escutando vozes, e essas vozes ecoam, como ecoam no ouvido da gente no discurso, realmente esse paciente ele está entrando no processo de crise ou ele já está no processo de crise instalado. Então, nós vamos ver nas crises as alucinações, né, que pode, a gente utiliza das alucinações os 5 sentidos, que é o paladar, o tato, o olfato, a audição, mas o que a gente mais vê e o que é rotineiro na saúde mental é a auditiva e a visual. A auditiva é mais aguçada em pacientes psicóticos e a visual é mais aguçada em pacientes usuários de substâncias psicoativas. Pode ocorrer os dois em cada um público desse? Pode. Mas o que a gente vê de rotina no público são essas diferenciações. A visual em paciente usuário de substância psicoativa, exemplo dele ver uma formiga carregando um saco de açúcar, e o paciente psicótico, o paciente da psicose, egresso de hospital psiquiátrico, de escutar as vozes. E aí a gente tem uns exemplos embaixo que eu trago para vocês. O suicídio, ele é uma característica de emergência psiquiátrica, ela não é uma urgência, ela é uma emergência. Né? A gente tem que intervir em todo o contexto, entender o motivo pelo qual foi causado essa autoprovocação, se auto, né, o mutilo, de alguma forma provoca aquele término de vida. A automutilação, que está muito associado com o suicídio, a gente vê muito nos adolescentes, um alto índice de automutilação. A autonegligência, né? É se negligenciar principalmente nas questões da higiene, o juízo crítico muito comprometido, né? O paciente, ele chama o discurso, a nomenclatura que nós usamos na saúde mental, é que o paciente ele está apragmático. A gente usa o A, né? O apragmático quer dizer que o paciente é aquele caricato, que pode comer cocô, de comer lixo, de usar a camisa ou as blusas pelo avesso, de estar realmente fora do contexto real. Nas urgências psiquiátricas, nós apresentamos distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que implicam riscos menores. A gente viu que a emergência é um risco maior, tanto de nível pessoal como social. Aqui os riscos são menores, porque a gente já trabalha no início de um pré ou um suposto surto, né? E aí a gente já vem trabalhando com o paciente, que o paciente ele dá sinal, ele diz realmente, ele demonstra quando você tem um convívio direto com aquele paciente que ele vai recair, e aí a gente tem como intervir ontem, que necessita de intervenções a curto prazo. É um comportamento bizarro. Bizarro é uma nomenclatura usada na psiquiatria, né, e nas gírias do nosso dia a dia. Comportamento bizarro é um comportamento estranho, né? Ele começar a ter atitudes estranhas dentro de casa. Quadro agudo de ansiedade, síndromes conversivas. São síndromes que os pacientes apresentam de forma a descompensar aquele estado inicial do que nós dizemos de normalidade. Ele começa aos poucos a demonstrar alguma sintomatologia no decorrer desse período das mudanças de comportamento, tá? Esse é o sujeito que nós encontramos, tá? Na saúde mental e na vida da gente, a gente não pode fechar totalmente esse quebra-cabeça. Então, essa pessoa, esse sujeito, ele está todo desconfigurado, tanto no processo da crise, que é mais característico no público de neurose, quanto no processo da psicose, que é o público já egresso ou diagnosticado e terapeuticamente acompanhado por anos com algum transtorno mental.
Então, a gente vai conduzir o jogo nesse formato de quebra-cabeça, onde a gente vai recompor peças para que a gente amenize e que a gente recomponha esse sujeito no momento de crise. O atendimento ao portador de quadros agudos, quadro imediato, que são as emergências, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, deve ser prestado de todas as portas de entrada do SUS, ou seja, pelo conjunto das unidades básicas de saúde e suas equipes de assistência de saúde da família, pelas unidades de atendimento pré-hospitalares fixas, imóveis, e pela unidade hospitalar, possibilitando a resolução dos problemas de saúde do paciente. Essa porta de entrada é um contexto bem difícil, porque as pessoas ainda caracterizam o paciente de saúde mental só correlacionam ao hospital psiquiátrico. Hoje, com a implantação dos modelos substitutivos CAPS, o paciente também fica refém dessa instituição substitutiva e não faz com que as outras unidades, as outras instituições, a rede de saúde como um todo, tende a se fechar para receber esse público, né? Então, o paciente de saúde mental, ele pertence ao território, seja ele no âmbito de atenção primária e no âmbito de média e alta complexidade, como a gente define a rede de saúde mental, tá? Então, os hospitais não precisa ser especializado a receber. O hospital geral, eu vou mostrar mais na frente uma portaria a vocês, cabe ao hospital geral também atender esse paciente, tá? O paciente psicótico, ele é um paciente que ele traduz a linguagem do seu sofrimento através da arte, né? Nízia de Siqueira foi uma das psiquiatras marco no contexto da reforma psiquiátrica e de algumas mudanças de comportamentos terapêuticos, onde ela traz a arte, a pintura, como um retrato terapêutico daquele paciente, colocar para fora todo aquele sentimento, né? Que a gente tinha essa questão de saiu do formato normal, do que nós consideramos de normalidade, ele tinha que ficar no local recluso, né, onde foram formadas as colônias terapêuticas, e aí dá para vocês relembrarem o formato do livro alienista que vocês leram, né, de como era feito a condução terapêutica desses pacientes. As principais características do paciente psicótico são alteração da sensopercepção. A sensopercepção é um dos tópicos mais importantes dentro da saúde mental, porque a gente vai avaliar a percepção desse sujeito, a sensopercepção desse sujeito nas suas atitudes. E as principais delas são essas aí, as alucinações, tá? E os delírios. As alterações de percepções são as alterações principalmente visuais, auditivas e sinestésicas, tá? E as ilusões. O que é uma ilusão dentro da saúde mental? Quando a gente está olhando para o céu e vê uma nuvem no formato de um elefante, a gente sabe que ali não é um elefante. A gente sabe que ali é uma nuvem. Mas ao nosso imaginário, a nossa sensopercepção imaginária, traduz um animal, um retrato de animal que eu já vi. Isso pode acontecer dentro também do processo da saúde mental. E isso difere de uma alucinação. A alucinação é algo que ele produz, ele reproduz, e a gente sabe que aquilo não é existente. Como a gente diferenciar um elefante da nuvem, tá? As alterações de pensamento. Nós temos o delírio. O delírio, que a gente tem o delirium ou delírio. O delírio é um pensamento falso. E o que a gente vê mais característico dos delírios é a perseguição, delírio de perseguição, a pessoa achar que está sendo perseguida, principalmente pelos os profissionais de segurança, e aí eu trago um retrato da polícia e da guarda municipal,
E os outros delírios, como o delírio de grandeza, que é muito característico, a pessoa dizer que é prima de Xuxa, que é Michael Jackson, né? Dizer que tem milhões de dólares. Então, são os dos delírios que eles apresentam. Pode ter delírios místicos, delírios religiosos, as pessoas estarem, não sei se vocês já viram um paciente que fica na rua dizendo, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Delírios negativos e de outras dimensões que se apresentam. Uma das características do paciente de emergência é a agitação psicomotora. Eu acho que esse é o ponto onde amedronta todo mundo, né? Que a gente desde pequeno conhece que o louco ele vai agredir. Ali é um processo mais de proteção, porque ele está se sentindo acuado diante de outras pessoas, né? E aí ele usa essa agressividade como processo de proteção. É o aumento da atividade mental e motora, de tal maneira que chega a ser desordenada e incontrolável, e, portanto, perigosa para o indivíduo e os demais. Os inícios de periculosidade, comprometimento da consciência, atitude tensa e ameaçadora, antecedentes de violência e agitação intensa. Então, assim, é um paciente que, quando você discorda, ele já vem numa atitude de tensa de ameaça, ele lhe deixa coagido, principalmente se você demonstrar medo naquele momento. Então, é um paciente que a gente tem que ter cautela, calma, atenção. E dentro da saúde mental, a gente tem que trabalhar uma coisa que chamamos de sequestro. O sequestro é o processo de emergência e nós vamos entrar no controle e na negociação desse sequestro. É um momento cansativo, não é uma ação imediatista, mas um momento que você tem que preparar aquele paciente para todas as questões. Principalmente quando ele é um paciente bipolar em mania, ele vai recusar a fazer uso das medicações porque essa sensação de mania é uma sensação de bem-estar. E aí o paciente vai começar a recusar fazer uso do tratamento. O suicídio o risco de suicídio, a gente chama de ideação. Ideação é a forma e o planejamento suicida. A presença de um plano, né, o tipo de plano, presença de comorbidades, tentativas prévias, tentativas atuais e risco de recidiva. A gente tem que estar observando todo o discurso. O paciente suicida, ele é um paciente que ele se programa, ele não faz nada de forma abrupta. Ele se programa para cometer a ação em que está em seus planos. Então, a gente tem que, quando abordar um paciente suicida, a gente tem que investigar algumas questões, e aí eu lembro a vocês lá o Planeta Terra, que é a investigação desse plano, se já teve tentativas prévias e por aí vai. Avaliar a probabilidade de que a ideação suicida leve ao ato suicida e tenha como desfecho a morte autoinduzida. Considera-se que um plano plenamente factível, com um método de fácil acesso e de alta probabilidade de êxito letal, indicando alto risco. Hoje a gente está vendo um perfil de adolescentes nesse contexto emergencial de adoecimento psíquico, que são suicídios. Hoje, o adolescente ele tem dificuldade de administrar os sentimentos. O sujeito, hoje em dia, tem dificuldade de administrar. Todos nós somos compostos de alegria, tristeza, angústia, decepção, desejos, cobiça, e a gente não sabe administrar esses sentimentos. Não sabendo administrar os sentimentos, a gente escapa pela primeira fuga, pela primeira posição ou escapatória de primeira alçada que a gente acha pela frente, e essa é a retirada da vida. A síndrome de ansiedade, hoje, ela vem no formato bem mais frequente do que você achar um louco caricato, né, do modelo antigo. Hoje nós estamos adoecendo. Lembrando a fala de Rita Lee, nós estamos vivendo no mundo dos Jacksons, um mundo acelerado e que o tempo não é mais 24 horas, a gente quer 48 horas de um dia.
né? E a gente está insatisfeito e a cada hora o acelerar de semanas, né? O mundo corre tão rápido que a gente não percebe essas ações do tempo. Então, são síndromes que vão trazer angústia, irritabilidade, labilidade, que é a mudança do humor, né? Tensão, insônia, dificuldade de concentração. Os sintomas, normalmente, quando chega na emergência, é taquicardia, tontura, cefaleia, dores musculares, dores gástricas, formigamento, suor frio, temor, falta de ar, náuseas, despersonalização, né? É a mudança do sujeito de adentrar em outro processo de personalidade. Desrealização, medo de morrer ou enlouquecer por dia, meses ou crises intermitentes. Crises uma atrás da outra, sem ter um prazo de descanso, de formas assim, que não tem nenhum descanso de uma crise para outra, elas se tornam diretas, né? O que é que eu tenho que ver nesses pacientes? Eu tenho que adotar uma atitude que não cause lesão ao paciente e a mim também, tá? Há uma proteção. Evitar se expor necessariamente, não estar intervindo sozinho, principalmente em pacientes que moram, residem só para você fazer uma abordagem, principalmente quando ele solicita. Ele pode vir a fazer algo com você, mesmo se ele tiver um vínculo. Adotar uma atitude sóbria, empática e respeitar a dignidade do paciente, né? A gente, mesmo sendo paciente de saúde mental, e fora do contexto dele de realidade, e ele se mostrando agressivo, a gente tem que ter uma postura digna, né, de respeitar e sóbria, para que a gente não traga prejuízo lá na frente a esse sujeito. Abordagem de intervenção técnicas a gente tem que criar, né? Nada se faz de forma solta e rápida, abrupta, porque você não vai resolver o problema desse paciente. Você pode criar outras problemáticas. As abordagens de intervenção técnica vão ser de vários formatos, né? Que a gente pode ter a contenção química, que a gente contém esse paciente de forma química e tem o controle dentro de casa e através dos psicotrópicos, nós temos a contenção mecânica, né? E temos as contenções de vínculos também. A gente pode usar as três nesse processo de emergência e usar as redes de cuidado para estar intervindo junto também com os modelos substitutivos, que entra o hospital geral, o hospital psiquiátrico ou especializado e as outras redes. Existe um decreto 7.508 de 2011 que diz assim, no capítulo 1, artigo 2º, para efeito desse decreto, considera-se porta de entrada serviço de atendimento inicial ao SUS de saúde do usuário do SUS. Na seção 2, ele fala da hierarquização e o artigo 9 são portas de entrada as ações e os serviços de saúde das redes de atenção à saúde dos serviços. De atenção urgência e emergência na atenção primária, de atenção psicossocial e especial de acesso aberto. Então, você vê que a intervenção, o primeiro cuidado do paciente de saúde mental, ele vem da atenção primária, ele ecoa para a urgência e emergência, ele entra para a gente, que é média e alta complexidade, onde entra o processo de cuidado da atenção psicossocial, que são os CAPs, e o modelo de internamento em hospitais especializados, que são os hospitais psiquiátricos. A portaria 148 de 31 de janeiro de 2012 define as normas de funcionamento e habilitação do serviço hospitalar de referência para atenção à pessoa com sofrimento de transtorno mental e com necessidade de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas, do componente hospitalar da rede de atenção psicossocial e institui incentivos financeiros e de investimento e de custeio. Essa portaria, ela rege de forma que o gestor ele pode estar contemplando leitos psiquiátricos em hospital geral. Essa equipe ser treinada, ser acompanhada, né?
e está direcionando esses cuidados. Isso é uma mão na roda para os municípios de pequeno porte, que fazem das ambulâncias terapias processo de deslocamento desse paciente que poderia ser cuidado no seu território em unidades especializadas. Então, hoje é uma briga, né, da rede de saúde mental, o processo de reforma psiquiátrica, a implantação desses leitos e a dificuldade que se tem, porque a equipe do Hospital Geral não tem perfil, ou não gosta ou estigmatiza o paciente de saúde mental e o usuário de substância psicoativa. Então, essa lei cabe aos dois, né, reger e colocar em ação. É um paciente com custo praticamente zero que paga uma boa diária no hospital geral. A gente fala muito de emergência psiquiátrica, de sofrimento psíquico. Essa foto, ela foi autorizada por todos os pacientes, é por isso que eu estou mostrando a vocês. Ela trabalha num processo de prevenção desse adoecimento psíquico, prevenção de que algumas comorbidades apresentem nesse processo de cuidado, né, ou de temor emergencial. E aí é uma experiência nossa de levar os pacientes de Jacobina para viver a saúde mental de forma de promoção e prevenção em outro ambiente. Outros formatos, outros ambientes, outra terapêutica, outros tipos de abordagem. Faz com que a gente sustente e tenha a compensação desse sujeito diante do processo de tratamento. Eu termino aqui a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode sinalizar que eu estarei aberta para discussão com vocês. Um abraço e fiquem todos com Deus.